nós vamos falar de saúde. Muita gente tem dúvidas quanto à prática de esportes durante os primeiros anos de vida de uma criança. Se pode colocar nessa ou naquela modalidade, quando começar, enfim. Para esclarecer essas questões, nós recebemos hoje no estúdio o professor doutor em Educação Física, Fabrício Madureira Barbosa. Professor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos lá. Então, a prática de esportes, ela é indicada para todas as crianças, em todas as idades? Como é que funciona? Então, desde que não exista nenhuma restrição médica para a sua prática, a grande maioria das crianças estão liberadas para poder desenvolver as mais diferentes tipos de atividade. E todas as atividades são indicadas ou tem algumas que são um pouco mais, outras menos? Então, uma coisa que é bem interessante, o Colégio Americano de Pediatria, ele sugere que as crianças tenham como prática totalmente liberada aquelas práticas que tenham poucos contatos físicos. Então, por exemplo, a natação é uma modalidade muito indicada, onde não existe impacto entre as crianças. As atividades onde as crianças tenham contatos físicos, elas são atividades que tenham que ser executadas com bastante cautela. O jogar futebol, o basquete, onde uma criança pode bater na outra e cair. E as atividades com muito contato físico, essas atividades têm que ser bem controladas, com as crianças bem equipadas e com esses controles ocorrendo, elas podem praticar todas as modalidades. Muito bacana. Professor, e já que nós estamos falando de esportes para bebês também, né? A gente preparou uma reportagem especial com mamães que fazem natação com os filhos. Um momento super especial e em família. Ele nasceu bem grandinho, então a partir do momento que ele foi liberado pelo pediatra, com 6 meses, eu já trouxe, fez uma aula experimental, aí eu já vi que ele gostou, que ele dava risada, tudo, aí ele já ficou, aí ele já começou a fazer direto, agora ele tá com 8, já fazem 2 meses, né? Tinha medo da água, tudo, aí aqui ele já mergulha com a professora, vai até o fundo, e aí no banho agora é mais tranquilo, quando espirra a água já não tem mais medo, quer pôr o rosto na banheira, então tudo isso, né, a gente já percebeu. Ela nasceu prematura, ela nasceu de 8 meses e aí com o decorrer do desenvolvimento dela, ela teve bronquiolite. E aí eu conversei com o pediatra falou que era importante, aliás, eu tinha perguntado se poderia, ele falou que sim, e aí eu e meu marido, nós optamos a colocar ela logo cedinho, a partir de 6 meses. A partir daí já melhorou praticamente 100%. Ele já vai sozinho, ela já solta ele só com a boia. Então, assim, é inacreditável, porque hoje em dia é sobrevivência, né? Não só, assim, esporte. Às vezes vai na casa de um amigo quando crescer alguma coisa, a gente já tá também essa segurança, num mar, numa coisa, saber aprender a respirar, né? O jeito certo de bater a perna, tudo. Então, tudo isso é inacreditável, mas ele já tenta bater a perna, ela segura na perna, ele bate o braço, ele já fecha a boca quando mergulha. Então, assim, ela já percebe esses instintos nele. Eu aproveito do desenvolvimento dela, eu participo, eu estimulo, eu acho que vai muito também da estimulação da mãe ou do pai, né, que seja, e para a criança poder participar. E eu acho também que é uma questão de segurança, para ela e para mim, que eu sempre tive um receio, não medo, mas eu tive receio de água, entendeu? De afogar, porque eu com ela, eu lido de uma forma, sem ela já faço de outra. Então assim, eu estou trabalhando esse meu lado, do receio. Eu brinco, a minha mãe veio na primeira aula, eu até chorei, porque ele abraçava, mergulhava, então assim, é um momento de intimidade, né? É um momento de intimidade você com seu filho, e é muito gostoso. Eu até já estou um pouco receosa, porque ela vai entrar e eu não. Assim, quer dizer, você vai mudar de fase porque ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Que por um lado é importante para ela, mas para mim, como mãe, eu fico
Ai, meu bebê tá crescendo, ai meu Deus, eu tenho que largar, não tem jeito. Devido à correria do dia a dia, é um momento que eles têm com o filho até. É um momento que eles é pai e filha, mãe e filha, aquele momento de dedicação e troca. Né? A confiança está sendo gerada ali, o afetivo está sendo gerado ali. Dos benefícios, quanto mais cedo você começa, mais proficiente seu filho vai ser no futuro e, consequentemente, mais ativo. É necessário atualmente que você seja ativo. Quanto menos a criança... Hoje em dia é computador, tecnologia. Então, se você faz isso desde bebê, a tendência é que ele goste de fazer esportes e ele faça sempre uma atividade física. Muito legal, né, professor? É uma delícia ver isso aqui, né? E sem contar os benefícios que eles têm, né? A gente está falando de um ambiente que é 800 vezes mais resistente que o ar. Então, qualquer movimento que eles façam lá, eles fazem contra uma grande resistência, o que aumenta o gasto calórico. Aumentando o gasto calórico, eles ficam mais cansadinhos, se alimentam melhor, dormem melhor e entram no ciclo vicioso da saúde. Ou seja, boa atividade, alimento, sono. Para os pais é uma delícia, né? Que a criança vai lá, curte, aí depois dá aquela dormidinha, fica Na mais maioria relaxado. das vezes, os menorzinhos, eles já saem dormindo no vestiário. Eles estão tomando banho lá com as mães e já dormem, e já vão para casa mais tranquilos. A gente foi acompanhar essa reportagem aí, teve um que dormiu na água, dormiu no meio, dormiu no meio da aula ali. Tava tão relaxado que acabou capotando ali mesmo. É uma mistura entre o cansaço e se sentir relaxado, e quando eles cansam, eles dormem, dormiu, pronto. Aí, um excelente desenvolvimento. Professor, a gente ouviu aqui as mães falando, muitas deixando bem no comecinho mesmo, as crianças já na água para aprender e sempre acompanhando, né? Tem alguma idade mínima para começar a praticar essa natação? Isso. Atualmente não existe consenso com relação à idade, desde que o ambiente seja seguro. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma piscina com água tratada. Geralmente, essas piscinas de academia, elas são vistoriadas no mínimo 5 vezes ao dia. Então, é um ambiente completamente seguro. E se tiver tutelado por profissionais de educação física, eles controlam a magnitude do esforço das crianças, ensinam os pais a fazer isso. Então, não existe uma idade mínima para que eles possam ter essas experiências. É como um banho em casa, só que um banho guiado por profissionais. Então, a probabilidade de sucesso é muito maior. A gente estava vendo aí também, assim, muitas mães colocando até para a criança desenvolver, aprender. Às vezes não vai sair dando abraçada, né? Lá com 6 meses, 1 ano, mas a criança não está nem andando direito, mas já está na piscina aprendendo, né? O que desenvolve essa natação para os bebês? Então, todo mamífero ele tem um reflexo que é chamado reflexo natatório. Sejam cachorros, gatos, macacos e o próprio ser humano, ao ser colocado na água, ele desencadeia esse reflexo. Esse reflexo é o primeiro nado a ser aprendido. E que a gente pode classificar até como nado de sobrevivência. Haja vista o controle da água, principalmente no litoral, ser uma das habilidades mais imprescindíveis para as crianças aprenderem. Nenhuma criança morre por não saber jogar futebol ou basquete ou fazer o plié no balé. Mas se não souber nadar, os riscos são muito grandes. A gente estava falando, inclusive, dos riscos para quem tem piscina em casa, né? Muitas crianças morrem, às vezes, por não saber nadar, cair na piscina, enfim. Mas os pais não conseguem resgatar a tempo, não é isso? Infelizmente, esse é um tipo de acidente silencioso. Quando a criança cai na água e ela tenta se debater, ela não consegue produzir sons. E os sons que ela produz contra a água são quase inaudíveis. Então, ele acaba passando despercebido. E é a segunda maior causa de acidente no mundo em crianças menores de 10 anos, sendo a primeira no Brasil por acidentes. Isso é, em algumas faixas etárias, morrem mais crianças por afogamento do que por acidente automobilístico. A gente viu aqui na matéria também, teve uma mãe que falou da criança que tinha, acho que bronquiolite, né? Vocês recebem muitas crianças com problemas respiratórios lá na piscina, por indicação médica até? Isso é bem interessante. Eu sou um asmático severo. Muitos nadadores de elite que disputam Olimpíadas, eles foram inseridos nos programas de natação por causa dessas disfunções respiratórias. Olha. Sim, nós recebemos muitos quadros de crianças com diferentes patologias, porque o ambiente aquático ele é um ambiente bastante intrigante em termos de exploração. Ao se tocar nele, ele se deforma. E como os bebês têm uma curiosidade implícita, eles querem descobrir tudo o que está acontecendo, por si só esse ambiente acaba estimulando eles. A gente viu também ali 2 mães com
as filhinhas ali, todas rasgando elogios, felizes da vida, né? É um momento muito especial entre mãe e filho, que não é só mãe e filhos, né? Também tem alguns pais que estão fazendo esse tipo de atividade. Eu queria que você falasse isso pra gente. É isso daí. Os pais, eles têm participado numa proporção tão grande quanto as mães hoje dessas atividades. E uma das coisas mais extraordinárias que nós conseguimos observar é que naquele momento o pai ou a mãe ele está completamente centrado na criança. Em outras situações, nós temos começado investigações avaliando os pais estarem presentes no ambiente onde a criança faz a atividade, mas não interagindo diretamente. E aí eles se tornam reféns da tecnologia, rapidamente se perdem com os celulares ou os aplicativos dos diferentes sistemas digitais. Mas ali, quando eles estão segurando a criança, o envolvimento deles é intenso e o tempo todo. Na água não tem joguinho, não tem aplicativo, não tem celular, nada tablet, que possa distrair nada, né? os pais vivem a criança o tempo todo. Por que Isso as é crianças impressionante. gostam tanto de água? Então, uma das características, talvez uma das principais, seja desse ambiente ele ser um ambiente muito dinâmico. E com aulas, com os professores de educação física, elaborando aulas, inserindo materiais diferentes, aí esse ambiente se torna cada vez mais atrativo. Mas uma linha de pesquisa que a gente vem tentando investigar agora é o fato do pai e a mãe estar presente. Nós encontramos em algumas sessões de estimulação as crianças só na água, sem material Sozinhas nenhum, ali. eles produzem determinado padrão de movimento ou determinada frequência de movimento. Em resumo, quando os pais estão presentes, eles chegam a multiplicar isso em até 300%. Isso é, ter pai e mãe ainda é bastante decisivo para que essas aulas se tornem mais motivantes. Não, com certeza. E a gente viu aí, pelo menos as mães ali, elas falavam com gosto, né? Falavam com carinho na voz, assim, falando, não, é o momento que tá minha filha aqui comigo, um momento família mesmo, que ela desenvolve. A mãe, muitas vezes, também tem medo de água. Teve uma mãe ali que falou que tinha medo de água e encarou o medo da água por causa da filha, né? Da filha. É um momento muito especial. Em família, que falta um pouquinho isso. Esse é um momento muito especial e atualmente a gente está tentando prolongar esse momento. Em média, por volta dos 3 anos, os pais vão saindo da água, mas talvez uma das maiores dádivas que nós recebemos é de não saber o nosso dia de partida. Então, esses momentos são os momentos onde os pais, onde a família pode viver 100% com o seu filho e toda a aprendizagem depende basicamente da interação do pai. O professor é só um agente desencadeador, mas o maior motivador para que isso aconteça é a família. Professor, para a gente terminar, quais são as principais recomendações para quem quer botar a criança para fazer, de repente, uma natação ou algum outro esporte aí? Tem que acompanhar junto, tem que passar por uma avaliação médica, como é que é? Então, atualmente existem vários modelos de intervenção, mas a princípio sempre se recomenda a avaliação médica para todo e qualquer tipo de atividade nas mais diferentes faixas etárias. Essa parceria entre a medicina e a educação física, ela se torna cada vez mais sólida no mundo hoje. Tendo a liberação ou tendo as possíveis restrições relativas, o que o profissional deve tomar cuidado, e aí as aulas vão se desenvolver de forma bastante segura. Daí a importância de eles estarem sendo guiados por professores, né? Esses professores, eles não são comuns em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos não há necessidade de você ser formado em educação física para você desenvolver um programa de intervenção. No nosso país, essa obrigatoriedade é real, é controlada, o que torna o ambiente muito mais seguro e as probabilidades de sucesso das intervenções com as crianças muito maiores. Muito legal. Professor, obrigado pela sua presença aqui, por todos os esclarecimentos aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado por tudo.